Lá com a aula. Meu nome é Lucas Gislade Macedo dos Santos, sou aluno de licenciatura em Geografia. Essa é a aula de número 2 do estágio do ensino médio. O tema da aula é a globalização e seus desdobramentos e a nova ordem mundial. Bom, como a gente já viu um pouco sobre o que é a globalização e como ela entrou no contexto da Guerra Fria, hoje é de fato como a gente vai ver como ela se desencadeou, que ela de fato se desencadeou mais na pós-Guerra Fria. Então, dando uma pequena passada sobre o que o que a gente já tinha visto na primeira aula, é a atual fase de crescimento da expansão do capitalismo, a globalização. Então, a intensificação de fluxos de pessoas, de mercadorias, de informação e principalmente de capitais. Então, ela é sustentada, a globalização, por uma infraestrutura que de fato é baseada na comunicação e no transporte. Esses são dois fatores importantes que a gente vai levar muito em conta dentro desse contexto. Então, tem duas visões de globalização que a gente pode levar em conta aqui. Porém, a gente vai trabalhar só com uma. Tem aquela visão antiga de globalização, com navegação, com descobrimentos. Essa a gente não vai colocar aqui nessa aula. O que a gente vai levar em conta é a visão de globalização de Milton Santos. Milton Santos, esse geógrafo, que ele vai trazer esse novo contexto e essa aula vai ser baseada nesse contexto de globalização dele, dos livros dele. Então, Milton Santos vai falar que a globalização ela se dá de fato pós essa queda da União Soviética em 91, ou 2 anos antes, quando os países já começam a se deteriorar da União Soviética e se libertando do socialismo. Então, nesse contexto, a gente vai começar a globalização a partir da década de 90. Fim do mundo bipolar e o fim da União Soviética. Bom, uma definição para esse contexto seria que a globalização é um processo de interdependência. O que seria essa interdependência? A interdependência, no caso aqui, é entre as nações do mundo. Então, essa interdependência está voltada de uma nação para outra, principalmente em 5 fatores que eu separei aqui, que é a economia, o social, o cultural, o político e o ambiental. Esses 5 fatores são importantes nessa perspectiva da globalização. Porém, como que esses 5 fatores entram dentro desse contexto da globalização? Então, vamos dar algum exemplo, primeiramente da economia, que é o fator principal. A economia, ela gira nessa interdependência através do comércio, principalmente, ou de qualquer transação que se tem, de fato, em um determinado momento, em uma área mais intensificada de certo país, outra área não. Então, por exemplo, a gente vai usar o caso da China. A China, ela é, se não, ela é quase o maior exportador de produtos do mundo. Tem produtos da China no mundo inteiro. A China tem parceria com países no mundo inteiro. Tem países que ela tem muito mais influência, tem países que tem menos. Porque a China, ela está num processo de desenvolvimento econômico e tecnológico um pouco mais avançado que a maioria dos países do mundo, e ela sempre foi um polo forte de comércio. Não sempre, mas a partir da década de 90, principalmente, ela começou a se intensificar nesse mundo aí de comércio. Então, se a gente pega a China, por exemplo, e a China passa por uma crise financeira, uma crise econômica, obviamente vai afetar o mundo todo.
Por exemplo, aqui no Brasil a gente não vai mais ter marcas, por exemplo, de celular que são chinesas, a gente não vai mais ter aqueles relógios, várias coisas que vêm da China, brinquedo, a maioria dos brinquedos. Muitos produtos aqui que a gente nem imagina vêm da China, vêm através de portos, através de avião. Produtos que são fabricados lá e vêm aqui em grande quantidade para o Brasil. Então, normalmente, a gente pode até ver quando você faz uma compra. Normalmente, quando você faz uma compra de um produto que você sabe que é chinês, normalmente ele demora 3 meses para chegar. Esse é o tempo que um navio com muitos containers vai chegar do porto, de algum porto da China até o porto de Santos ou algum outro porto do Brasil, que vai chegar o seu produto até a sua casa. Então, se a gente tem essa crise econômica na China, obviamente que vai afetar o, os nossos produtos, vai afetar aqui no Brasil, os nossos não, né? Mas os produtos que a gente usa, que a gente consome. Então, a questão econômica dessa interdependência está extremamente ligada a isso. A questão social, a gente pode se dar um exemplo que é a questão da escola. Hoje em dia, o mundo, para você, qualquer escola, dentro do currículo de qualquer escola, seja particular, pública, municipal, estadual, se tem a matéria de língua estrangeira. Normalmente, em escolas que são públicas, normalmente é só o inglês. Em escolas particular, normalmente tem o inglês e línguas adicionais, como francês, alemão, espanhol. Então, esse processo que a gente pode dizer dentro do contexto social é exatamente isso. Não tem a opção de você entrar numa escola e você falar, não, eu não gosto de inglês, eu não vou fazer. Se você faz isso, você é reprovado. Então, faz parte disso, faz parte dessa interdependência também essa questão do idioma. Ou até mesmo na questão do seu estudo futuro. Por exemplo, hoje em dia, para você fazer uma pós, um doutorado, um mestrado, você tem que ter uma segunda língua. Isso é um padrão mínimo para muitas áreas, principalmente para áreas de humanas. Ou para áreas que mexem muito com tecnologia, como desenvolvimento de sistema, áreas assim, exigem muito o inglês, exigem muito alguma outra língua que está ligada a isso. Então, essa interdependência entra no contexto social com esse exemplo das línguas. A política, a partir de 1990, que a gente pode colocar um exemplo, o mundo ele vai criar a ONU. A ONU é esse portal de comunicação entre as nações para evitar conflitos ou até para dar o aval de coisas mais importantes. Por exemplo, a OMS ela responde à ONU. A OMS, tudo que ela coloca no mundo, por exemplo, que a gente está seguindo hoje em dia por conta da pandemia, está conectada à ONU. A ONU vai passar essas informações. A ONU é esse núcleo que liga tudo. Então, nessa questão política, a globalização vai ter a ONU como uma criação. Então, é extremamente ligada à globalização, à criação da ONU e essa comunicação que ela tem entre as nações. Então, o processo de interdependência está aí também. Então, próximo processo que a gente vai falar é o ambiental. O ambiental, ele está ligado o clima que interfere, que liga todo mundo. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o maior bioma do mundo, que é a Amazônia. A Amazônia, ela está extremamente ligada, como vocês sabem, a, o, aos ciclos com a natureza que se dão aí ao mundo inteiro. Então, esse bioma, obviamente, vai estar ligado com, às vezes, o clima que faz em regiões equatoriais do mundo, em regiões tropicais. A Amazônia está extremamente ligada. Então, por exemplo, quando teve em 2019, se eu não me engano, 2019,
teve aquelas queimadas na Amazônia, aquela venda gigantesca de madeira, é assunto que repercutiu no mundo todo, porque a Amazônia tem essa interdependência ligada a todo mundo. Então, a questão ambiental está ligada a isso, é ligada a clima também, é ligada a aquecimento global. Aquecimento global, por exemplo, é um tema que interessa muitas partes do mundo. Por exemplo, áreas que estão mais perto, por exemplo, do Ártico, áreas como o Canadá, algumas ilhas que estão ali perto, é extremamente interesse daqueles povos juntos o aquecimento global, por exemplo, que vai derreter as calotas polares do Ártico, que vai ter alguma interferência nesses países, vai alagar países, vai subir a maré. Então, tem essa interdependência ligada ao aquecimento global, mas não só desses países, como do mundo inteiro, porque o aquecimento global afeta o mundo todo. Ou também poluição de rios que passam por mais de um país, isso está totalmente ligado. Por exemplo, no Oriente Médio tem alguns rios que passam por vários países. Então, a poluição desses rios ou algum agravamento, a seca, sempre vai estar ligando vários países a esse contexto, a esse problema. Esses países vão buscar soluções para algo que está acontecendo. Então, tem essa interdependência na questão ambiental. Bom, a última questão aqui que eu trouxe, não menos importante, é o cultural. O cultural, a gente tem a questão principalmente de marcas. Aquela marca que a gente... Aquela marca, aquela empresa super famosa, por exemplo, a Adidas, empresas como Samsung, empresas ligadas a isso, essas empresas a gente conhece graças à globalização. E são coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Por exemplo, a gente tem esse computador que eu estou gravando a aula, um celular, eles fazem parte do nosso cotidiano e são produtos que são privilégios aí que a globalização nos proporcionou. Então, na questão cultural tem isso. Ou a gente pode pegar também questões culturais de comida, de restaurantes. Por exemplo, hoje em dia, se você fala para um amigo, hoje vamos comer um mexicano. Tipo, há anos atrás você não usaria esse termo porque era muito difícil ter restaurantes, ter algo da cultura de outros países assim espalhado. Não era totalmente impossível, mas a globalização proporcionou mais. Então você tem questões de comida, como por exemplo fast food, McDonald's, Subway, são criações aí americanas que se espalharam por todo mundo nesse contexto. Ou comida japonesa, por exemplo, comida oriental. Aqui em São Paulo, principalmente, sei lá, você vai abrir o iFood. Eu sempre percebo isso, que o que aparece de restaurante de comida japonesa é uma infinidade. E a gente tem que pensar que isso é graças à globalização, ou alguma coisa assim, interligada. Então, a gente pode dar esse contexto cultural a ligar coisas como marcas ou empresas que a gente está ligada ao nosso cotidiano. Empresas de celular, empresas de relógio. E é isso nesses 5 fatores aí da economia, do social, do político, do ambiental e do cultural. Bom, então, agora que a gente deu esse resumão aí no que seria essa globalização, então agora vamos entrar no contexto da nova ordem mundial. A nova ordem mundial, como eu disse, ela começa no final da Guerra Fria. Os Estados Unidos ele foi aí o grande campeão da Guerra Fria em cima da União Soviética. Então, os Estados Unidos mandam no mundo. Manda no mundo de uma maneira que ele implementou o capitalismo em praticamente todo o mundo. Essa nova ordem mundial é justamente esse avanço do capitalismo em um nível global. Não só em um nível como era na Guerra Fria, de países somente que apoiavam os Estados Unidos ou estavam ligados, o capitalismo estava nesses países, mas agora em um nível global, em um nível muito mais do que apenas de influência.
para uma guerra, mas em um nível global, no qual estão inseridos praticamente todos os países do mundo. Então, dentro disso, a gente vai ter o avanço da economia neoliberal, que a gente pode levar em consideração. O que seria esse capitalismo? Seria longe daquela história de socialismo, de ter todo mundo, ser tudo ali igual, os direitos, tal, a igualdade. O capitalismo vai pregar a questão do indivíduo, a questão do privado, a questão ali da diminuição do poder do Estado, ser uma coisa voltada para o indivíduo. Então, com isso vai dar maior liberdade econômica. É importante a gente saber que os países não tinham liberdade econômica, muitos países do mundo não tinham liberdade econômica antes de surgir essa nova ordem mundial. Os países eram fechados a trabalhar só com uma coisa, a trabalhar só com uma exportação, a não poder ter produtos de outro. Então, a liberdade que isso vai dar para esses países é gigantesca. O que a gente vai levar em consideração também são aqueles saltos de empresas. Os saltos de modo que eu tenho empresas como a Ford, empresas como a Samsung, que elas vão se tornar transnacionais ou multinacionais. São aquelas empresas que vão estar aí vivendo tomando aí, emanando aí da revolução tecnológica, e são empresas que vão adotar esse posto agora de não só empresas nacionais, mas empresas multinacionais, transnacionais, empresas que vão ter as suas bases em vários locais do mundo. Então, por exemplo, hoje em dia é muito normal você ver empresas de carro, por exemplo, a Fiat, a Ford, a Volkswagen, não são empresas brasileiras, são empresas que a Fiat, por exemplo, a Fiat italiana, a Volkswagen alemã, a Ford americana, são empresas que têm as suas fábricas aqui, porém elas não são de origem brasileira, mas elas têm a sua produção aqui. A produção que a gente chama nacional para a gente são essas empresas se colocando dentro de cada país. Então tá aí aquele processo que eu falo que está envolvido com o cultural. E como eu disse mais cedo, eles são totalmente ligados ao transporte e à comunicação. O modo de comunicação que se coloca no mundo é muito fácil. Por exemplo, hoje em dia, você pode, se você quiser, com o seu celular, você consegue andar pelas ruas, sei lá, de Estocolmo. Você consegue pegar um mapa, você consegue ver o que tem lá. Só entrando no seu celular, você consegue conhecer algumas áreas do mundo. Ou a questão de viagens muito mais rápidas, muito mais baratas também. A gente tem que lembrar que no contexto da Guerra Fria, a viagem de avião era coisa para gente rica, ou coisa de aviões eram muito menores, cabia muito menos gente. Então, com tudo isso, ficou mais barato você ir de um país para o outro, essas coisas. E até dando exemplos, por exemplo, vou dar um exemplo que eu ouvi uma vez de um amigo, eu acho que foi no ano de 2019. Tem um jogador que ele se chama Arrascaeta. Hoje em dia ele é jogador do Flamengo, né? E na época ele jogava no Cruzeiro. Foi tipo, eu acho que teve uma terça-feira, se eu não me engano, que ele jogou um jogo no Japão, na defendendo a seleção dele, um jogo no Japão, defendendo a seleção do Uruguai. E no dia seguinte, ele tinha um jogo de uma final, se eu não me engano, era de Copa do Brasil, para jogar defendendo o Cruzeiro. Então ele jogou esse jogo lá e entrou no segundo tempo, se eu não me engano, desse jogo e fez o gol do título. Olha como é incrível, tipo, a velocidade. Teve um contexto aí do cara sair de um canto do mundo para outro,
fazer essa diferença em um determinado lugar. Isso é graças à globalização, isso é graças a esse processo. Então, são essas pequenas coisas que dão esse aval. Tem uma frase que eu peguei aqui, uma frase de David Harvey, que fala que a globalização é um encurtamento das distâncias relativas. Então, claro que antes tinha esse negócio das viagens, mas o que ele vem falar com essa frase, dessas distâncias relativas, é justamente isso, de proporcionar agora essa rapidez, essa, essa, essa ajuda entre os países, tudo isso está voltado a essas distâncias que ele vem falar. Então, isso é tudo graças também à potencialização do que a gente está tendo aqui, a internet. Então, essa potencialização, essa nova fase, a velocidade que as coisas chegam, o 3G, o 4G, o 5G hoje em dia, a velocidade que as coisas chegam, que as informações chegam, é algo muito mais evoluído que a globalização trouxe. Por exemplo, se a internet fosse avançada do jeito que é hoje, no contexto da Guerra Fria, teria muitas coisas que não ia ter existido. Por exemplo, a Guerra Fria, eles viviam muito na base da espionagem. Com a tecnologia, essa espionagem não ia ser tão necessária assim, por conta de você ter acesso às coisas muito mais fáceis. E nesse contexto da Guerra Fria também acontecia muito isso, porque os países eram muito fechados, principalmente socialistas. Os países socialistas, as pessoas, como eu disse na aula anterior, as pessoas não tinham não tinham o direito de liberdade de imprensa dentro do país, coisas relacionadas assim. A televisão só passava normalmente um ou dois canais, que era normalmente o que o governo queria mostrar. Então, tinha muita espionagem por conta disso também. Mas o contexto que a internet está inserida hoje em dia é incrível. Eu estava até pegando o exemplo de até ter alguns pontos negativos, tipo, que são pontos bestas, mas hoje em dia, por exemplo, os jovens, as crianças, elas vão para museus, coisas que a escola proporciona às vezes e não dão muita atenção por conta do celular, não sai do celular, essas coisas. Até algumas coisas que eu presenciei, tipo, quando eu fui ver algumas coisas no museu, excursões, essas coisas, as crianças, os jovens não davam nenhum mínimo de atenção por conta da internet, por conta do celular. Então, tem alguns pontos negativos que a gente pode levar. Mas esse seria um ponto bem besta, digamos. E outro exemplo que a gente pode dar dessa interdependência ainda dentro desse contexto é a questão justamente do coronavírus. Hoje em dia, são alguns países que conseguiram desenvolver de fato a vacina. Então, muitos países estão tendo que comprar ou tendo aquela ajuda financeira, se juntando com outros países para dar a vacina para essa população. Por exemplo, aqui no Brasil, a vacina de origem chinesa, algumas vacinas estão aparecendo aqui, e elas tiveram a produção com institutos brasileiros, mas teve essa parceria com a China, com outras, no caso aqui também a gente pegou a de Oxford, dessa universidade inglesa. Então, tem essa ligação nessa questão também da saúde. Isso é extremamente importante e isso beneficia, de certa forma, porque o tempo que a vacina chegou poderia ter demorado mais em certos países, poderia ter demorado mais aqui no Brasil se o Brasil não tivesse essa abertura para planejar com outros países que desenvolveram mais rápido a vacina. No caso da gente, foi principalmente a China, que a maioria das doses que estão sendo aplicadas hoje em dia são de vacinas
chinesas, de origem chinesa, que foram fabricadas aqui no Brasil. Então, a gente pode pegar isso, a gente pode pegar a questão de músicas, do conhecimento, o conhecimento internacional, músicas que passam em rádio, músicas que passam em plataformas por todo mundo aí, o YouTube, são coisas que se dão devido ao capitalismo. Hoje em dia é muito fácil você querer ouvir uma música da Coreia do Sul, um K-pop, você joga no YouTube na hora, você já tem acesso a essa música, coisa que era muito difícil antigamente. Então a música também está ligada a essa questão cultural, da interdependência dos países. Outro fator importante é a divisão internacional do trabalho. Então, é aquilo da gente entrar um pouco no contexto de revolução tecnológica. É aquilo de países que têm essas multinacionais, querem espalhar essas empresas no mundo todo e elas, às vezes, precisam de matéria-prima que é muito mais fácil de achar em países que são subdesenvolvidos, países que são menores. Então, às vezes elas vão entrar num contexto aí de divisão do trabalho justamente por isso. Por exemplo, eles vão dar a ciência de um produto, por exemplo, um celular, vai ter peças principais, por exemplo, que vieram da Alemanha, de países de primeiro mundo, Estados Unidos, e o acabamento desse celular vai ser feito em países subdesenvolvidos, como Brasil, como Argentina, e a mão de obra provavelmente nesse país é mais barata, então barateia para as empresas lucram mais com isso. Tem empresas que o lucro é totalmente de fora, o lucro é totalmente às vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma empresa é suíça e o lucro dela é totalmente dessas empresas que são fora, porque de fato, dentro da Suíça, eles não têm tanto lucro por conta da mão de obra ser cara, mas se mandam para países como o Peru, países africanos, países como o próprio Brasil, a mão de obra é mais barata e essas empresas vão lucrar. Então, nessa divisão do trabalho, as empresas visam muito lucro. O lucro é o principal fator que eles levam em consideração para isso. Então, o que mais? Bom, então, antes de já finalizando ir para o fechamento, importante a gente falar sobre o que foi também, dentro do contexto dessa nova ordem, o que o mundo se tornou. Então, a gente tem uma definição que seria do mundo de unipolar. Esse mundo unipolar está totalmente ligado à questão dos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos é o país militar que está mais avançado no mundo há muitos anos, desde essa nova ordem. Então, esse mundo unipolar seria ligado a isso. Tem países que têm um certo armamento, um poder militar de certo nível, mas os Estados Unidos é o maior. Tem a questão multipolar. A questão multipolar já é ligada à economia, que está muito ligada à globalização. Então, a economia, a gente já tem uns polos maiores de poder. Tem os Estados Unidos, tem países como o Japão, que é muito desenvolvido tecnologicamente e economicamente, e a União Europeia, que é essa junção de um bloco econômico. A gente vai entrando nesse contexto de bloco. Mas também tem um contexto que é o mais correto da gente se usar, que é o país unimultipolar. Vai ter países unimultipolares, como esses países que têm os dois. Tem, às vezes, o poder militar, tem, às vezes, somente o poder econômico. Então, a gente vai ter países nesse contexto unimultipolar, que é o que a gente pode chamar que o mundo é hoje. O mundo é unimultipolar, não somente bipolar, como era na Guerra Fria. Então é importante a gente ver essa questão do que a gente considera hoje, saindo dessa ideia velha de mundo bipolar. Bom, ainda dentro
desse contexto econômico, outra coisa que a globalização vai nos proporcionar com a inovação é justamente essa criação de blocos econômicos. Então, a gente vai ter 3 blocos econômicos que são um dos principais que a gente conhece, né? Que é a União Europeia, ali aquela junção de vários países ali europeus, com o intuito econômico aí de se tornar de ser uma ajuda mútua, de ter a comercialização ali mais fácil, o percurso entre esses países com o transporte, por exemplo, hoje em dia é muito fácil você ir da Espanha para a França, por exemplo, de trem, sem nenhum problema. Você mudar de país, assim. Antigamente era muito mais difícil. E tem algo no transporte que proporciona isso, que é o que eu disse que a globalização está ligada ao transporte e à comunicação. Então, esses blocos econômicos proporcionam isso também. No caso, para a gente aqui, a gente conhece o Mercosul. O Brasil é o maior contribuinte para o Mercosul, por conta da economia que o Brasil tem e por conta do tamanho dele. Então, o Mercosul está ligado aí com países como a Argentina, como Peru, como o Chile, e é justamente essa ajuda mútua na economia, essa comercialização livre. Por exemplo, de ano passado para cá, ano passado ou 2019, não lembro, aqui no Brasil começou essa mudança de placas de carro. Não é obrigatório, mas se você faz essa mudança de placa, você não tem mais aquelas placas antigas que tem o nome da cidade que o carro está documentado. Mas a placa tá escrito lá Mercosul. Então, se você, por exemplo, tem um carro com uma placa dessa, você pode circular livremente por todos os países dentro desse bloco econômico. Então, você vai pegar um carro, você não vai ter problema para atravessar a fronteira com esse carro, sei lá, da Bolívia. Aqui no Brasil, o que não falta é fronteira. O Brasil faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul. Então, você vai poder ir para a Argentina, vai poder ir para Guiana, para Suriname, para o Peru, para Bolívia. Todos os países que fazem aí essa fronteira, para o Paraguai, principalmente para o Paraguai, que tem a comercialização muito forte, justamente nessa questão. Então, no contexto, como eu sempre tenho que levar o contexto da Guerra Fria, no contexto da Guerra Fria, antes de 90, era muito difícil você fazer isso. Tinha toda uma questão burocrática e essas placas de carro justamente para facilitar isso. Outro ponto importante que a gente pode levar em conta de bloco econômico é o chamado NAFTA, que é o bloco econômico que está inserido os Estados Unidos. Então, é um bloco econômico bem forte aí. Outra questão dentro da globalização que a gente pode levar foi a regionalização mundial. Essa regionalização mundial, a gente vai ter países do norte e países do sul. Então, é só a gente dividir o mundo. Porém, essa divisão é no contexto de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, a gente vai ter países no norte desenvolvidos e países no sul subdesenvolvidos. Então, a gente pode pensar que países europeus e países da América do Norte são esses países desenvolvidos. Porém, a gente pega na parte sul, a gente tem a Austrália aqui no canto, né? Porém, a Austrália e também a Nova Zelândia ali, juntando, são países que economicamente são países do norte. Então, eles já não são inseridos. Então, essa divisão não é totalmente correta nesse contexto de sul e norte. E dentro desse contexto, a gente tem alguns países que são considerados países emergentes, como é o caso do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Esses países eles formam um pequeno bloco econômico que é justamente de países emergentes. Então, a gente tem um comércio muito fácil com a China, graças também a esse bloco, essa união desses países. Então, esses países emergentes, eles não são subdesenvolvidos nem
desenvolvidos. Eles são emergentes, estão ali no meio termo. E, obviamente, com a estabilidade econômica futura, ou que esses países pretendem, o intuito é virar países desenvolvidos. Então, está ligado justamente a isso. Bom, um outro fator que a gente pode pegar agora como as consequências da globalização é a xenofobia. A xenofobia é justamente o ódio pelo estrangeiro. Então, um grande caso que levou a xenofobia dentro disso são os conflitos, os novos conflitos que apareceram no mundo, principalmente os conflitos terroristas, aquela questão lá da Al-Qaeda, das Torres Gêmeas. Os Estados Unidos, ele personificou o árabe, o muçulmano, como a encarnação do mal aqui na Terra. Então, hoje em dia, muitos países ocidentais, eles têm muito preconceito com, principalmente, esses povos árabes muçulmanos. Então, tudo que proporciona, a gente fala, não, lá só tem guerra essa visão muito mesquinha das pessoas de personificar aí todo árabe é terrorista, aí o cara tem a barba grande já, né? A mulher usa hijab. Então, teve essa questão que os Estados Unidos, de fato, transformou o árabe em algo a se temer. Mas isso não é só questão do árabe. A questão da xenofobia está ligada em tudo. Ligada a principalmente africanos, dentro da África, questões de conflitos étnicos. Tudo isso está ligado à xenofobia à coisa do estrangeiro. E também uma questão é justamente de países que não entraram nessa globalização. Países que até hoje não viram isso. Países que, nesse momento que a gente está falando, pessoas não têm acesso à água, pessoas estão morrendo, pessoas estão passando fome. Então, é muito legal a gente estar dentro desse contexto que o Milton Santos vai trazer para a gente, da globalização. Mas é muito ruim para quem não está. Então, a globalização trouxe consequências bem graves também. Trouxe muitos benefícios, mas as consequências são graves. Bom, essa foi a aula. Vamos fechar aqui nesse contexto dessa reflexão sobre essas consequências. Então é importante a gente pensar nisso. Bom, essa foi a aula. Valeu.